Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o Wellington Calazans e esse é o programa Cafezinho no WC que começa a partir de agora. O programa que é transmitido de segunda a sexta, das 6 da manhã às 6h30, no Cafezinho, no Botando Pilha, na página do programa, o Cafezinho no WC, também na minha, Wellington Calazans Debate. Um bom dia para você, bom dia para Camila Govedice que chegou, Beth Garcia também, bom dia para todo mundo. Vamos agitar, vamos colocar música para ficar todo mundo de bem com a vida, tá bom? O programa de hoje está bastante movimentado. O programa de hoje vai ser daqueles muito bons mesmo. Eu tenho hoje uma participação especial aqui do senador Roberto Requião, que vai entrar para falar com a gente daqui a pouco. Por isso que eu peço que você comece a compartilhar para que nós possamos ampliar essa rede, ampliar essa cadeia de contato aqui no programa Cafezinho no WC. Eu vou botando aqui a musiquinha de sempre, não é? Para a gente poder ficar trocando aí as informações, mandando o pessoal compartilhar o programa Cafezinho no WC. Ontem teve cafeína aqui no Cafezinho, nós discutimos Revolução Digital com um profissional fantástico que nos deu uma grande aula de como reagir a essa tentativa do império, não é? Se impor através do mundo digital também, não é? E nós estamos nessa luta, e é uma luta que não é uma luta fácil. O Brasil está sendo desmontado, estão tentando destruir o nosso país e chegou a hora da gente reagir. Eu peço a você que comece a compartilhar a partir de agora o nosso programa. Comece a compartilhar, convide os seus amigos, porque eu vou ouvir hoje ele que, sem dúvida, é um dos mais importantes políticos brasileiros, um dos mais proativos, um político de resistência, que é o senador Roberto Requião. Daqui a pouquinho vai estar falando aqui com a gente, tá bom? E você também vai poder participar aqui no chat e vai ser muito bom poder ter você como um coautor dessa entrevista, tá bom? Então aumenta o volume aí para compartilhar, convida os amigos, vamos fazer desse programa a semente da manhã, a semente de resistência, para que todo mundo esteja nessa luta. E a partir de agora, o programa também está no blog Botando Pilha, lá do meu amigo Rodrigo Pilha. E comece a compartilhar, vamos aumentar a audiência, muita gente falando. Eu vou falar também com a Ligiana Costa, que já está em linha, daqui a pouquinho vai falar com a gente também. O programa de ontem foi censurado por causa de uma música. Eles alegaram que uma música que eu toquei, como se eu tivesse tocado pela primeira vez música. Aí cortaram lá no YouTube, bloquearam vídeo, essas coisas. Então eu vou começar a tocar música e ficar falando em cima para evitar que o programa deixe de ser compartilhado lá na frente, tá bom? Eu vou colocar aqui já de cara a música de abertura, a vinhetinha que eu uso como vinheta de abertura, a super música do Raul Seixas, que é Paranoia, tá bom? E enquanto isso, eu já vou chamando a nossa entrevistada, que é a Ligiana, que já está online, certo? Ela vai falar com a gente sobre A Ligiana Costa vai falar com a gente daqui a pouquinho sobre a sensação de ser mulher no pós-golpe, tá bom? Vamos ouvir aqui um pedacinho da vinhetinha de abertura. Bom dia, Janaína Pardi, que está fazendo aniversário hoje. Já vi no seu mural, parabéns, feliz aniversário. Bom dia para todo mundo que está fazendo aniversário hoje. Venceslau Araújo, um grande abraço para você. Pois é, essa música que a gente usa como vinhetinha aqui, eu não posso nem deixar o tom aí, porque tem censura para tudo agora no Facebook, principalmente com os blogs alternativos. Mas eu tenho aqui uma super cantora que já liberou, inclusive, os direitos autorais da música dela pra gente tocar depois da nossa conversa. Eu tô falando da Ligiana Costa, que está em São Paulo. Ela é de Brasília, mas mora em São Paulo. Ela é pós-doutora ela é musicóloga e uma pessoa que entende de musicologia.
ela entende de vida, né? Porque a música é vida. E por ser mulher, por ser feminista, é que eu trago para aqui, para dentro desse espaço, veio recomendada por ninguém menos do que o Luiz Cláudio, nosso psicanalista, não é? Que faz a terapia da sociedade brasileira aqui semanalmente no nosso programa. Ligiana, bom dia! Bom dia! Como vocês acordam cedo, hein? Pois é, aqui não é tão cedo. Você sabe que eu estou na Suécia, aqui já são 10h05. Eu sei. 10 É o truque que você dá, né? É, eu dou um nó em todo mundo. Poxa, como é que você acorda com essa disposição? Assim, 10 da manhã. Bom dia, Ligiana. Como é que tá? Um prazer. Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo aí. Pois é, um prazer tê-la aqui. E eu até comentei aqui com o meu público que a gente estava precisando mesmo colocar mulher no programa, porque fica um negócio de testosterona aqui dentro, sabe? Uhum. E o pior, Ligiana, que não é culpa minha, não é culpa da produção aqui do programa. A gente tem uma produção de voluntários, vocês vão pensar que a gente está cheio da grana, tá? A nossa equipe de produção, aí liderada pela Camila Govedice, tenta chamar mulheres para que participem do programa como comentarista, dão a palavra, dizem que sim, mas na hora H se escondem. Aí fica difícil, né? Não é machismo. E eu estou falando com uma feminista, tem que explicar exatamente isso. Temos uma quantidade maior, tenho que... Né? Curioso, porque atualmente tem um número bem grande de mulheres se posicionando e bem grande de blogueiras, né? Assim, Pois é. Talvez, assim, do ponto de vista do campo da esquerda, são as maiores até, assim, são mulheres, né? Mas sim. Mas não só no seu programa tem que colocar mulher, mas tem que colocar mulher no mundo inteiro, né? Porque a gente vive num país que nenhuma mulher no governo tem, então imagina a situação. assim, é uma questão é uma bandeira inegociável. Sem dúvida. Então, realmente, tem que, se não tiver, tem que forçar a barra, e se não tiver, tem que ser a Camila, sua produtora. Camila é mais dos bastidores mesmo, tá bom? Mas tem feito um ótimo trabalho, o trabalho dela voluntário, inclusive, é bom que se diga, e convidou aí uma galera boa, tem um chat que faz a avaliação de cada programa todos os dias, é muito importante tudo isso. Mas eu quero ouvir a sua opinião sobre... como é que fica a mulher depois de um golpe contra uma mulher honesta, não é? E aí a gente vê a impunidade imperando, onde senador Aécio Neves, ele é senador, ele continua senador, tem que dizer, a gente não tem o menor respeito por ele, porque ele não se respeita, mas ele é senador, não é? E aí você vê Dilma sem crime é afastada, Aécio com crimes... Não é crime, é crimes, né? Aí com crimes, tá aí. De repente ele vai subir ali para fazer um discurso e falar sobre ética. Não demora para isso acontecer, não é verdade? Então, exatamente, com certeza. Como é que você vê tudo isso? Eu acho mulher. Que assim, a primeira questão para mim assim, é realmente ter a consciência de que esse golpe, além de ser um golpe totalmente injusto e absurdo, mas ele é um golpe machista, né? Também. A forma como ele foi dada, toda a atuação, a cenografia dele, né? Toda a coreografia dele, a forma como Dilma se despede das pessoas ele naquele parlamento golpista, né? Aquele dia em que ela foi fazer a última fala dela, e toda a forma como o apagamento da imagem dela vem sendo dado pra gente, né? A cada dia a gente vai percebendo assim, nem se fala da Dilma. A própria esquerda, assim, se recusa quase a falar o nome dela. Eu, de vez em quando, engraçado, no meu Facebook, eu escrevo simplesmente Dilma. Porque eu acho que as pessoas estão se esquecendo dela, né? E eu acho muito louco, porque é uma pessoa que foi eleita, uma líder eleita pelo povo, né? Pois é. E que na sequência do golpe, foi sendo apagada, obviamente, pela imprensa golpista cada vez mais, assim. Mas é como se ela não existisse, assim. O Lula se transformou num bandido, né? Para a grande imprensa. Assim. Para a imprensa. Mas a Dilma se transformou... Para a imprensa, né? Para essa grande imprensa. Não. Mas a Dilma se transformou num nada, né? É esse apagamento da mulher, assim, típico, né? Do machismo, da dinâmica machista, e a bofetada na nossa cara, que no dia seguinte, né, toma posse aquele ministério, aquele machistério, né, que a gente chama.
Então, isso reflete muito na sociedade, né? Não tem como não... eu acho que nenhuma mulher no Brasil não sente esse lugar dessa abertura. É como se fosse autorizado e autentificado e legalizado o machismo, né? Ao ponto que uma mulher recebe porra, desculpa passa a palavra, às 6 horas da manhã, num ônibus, né? Como aconteceu outro dia aqui em São Paulo, né? Exatamente. E nada acontece, assim, o cara sai, assim como o Aécio, sai impune, assim, então essa impunidade... Isso é um absurdo. Nós estamos vivendo um estado de excepcionalidade no Brasil, não é? Em que o machismo, o desrespeito à mulher, ele está escancarado, porque quando o fascismo bota a cabeça do lado de fora, ele não quer ter freio, ele quer... como se diz, se lambuzar na sua própria hipocrisia, maldade, na sua própria cegueira, no seu próprio ódio. Então, quando a gente vê uma impunidade contra um rapaz que ejacula numa mulher no ônibus, o problema não está apenas em quem pratica esse ato, mas, sobretudo, em quem poderia julgá-lo como incapaz de conviver socialmente, e diz que isso é uma coisa natural, e diz que isso é uma coisa normal. Eu acho que o juiz, ele ejaculou em toda a sociedade brasileira, sobretudo na mulher, quando ele isenta da culpa uma pessoa que pratica esse ato. E você concorda com isso? Eu concordo, mas ao mesmo tempo eu acho que, infelizmente, assim, eu não consigo entender o que acontece no Brasil para que as pessoas sejam tão passivas, sabe? Porque... por mais que aconteçam atos normalmente chamados por nós, mulheres da esquerda, né, assim, mulheres feministas e tal, eu acho muito curioso, assim, que não haja, de fato, um levante, né, numa situação como essa, assim, de as pessoas se posicionarem, irem para as ruas, além das redes sociais, né, porque é muita violência um gesto desse, porque esse gesto, na verdade, ele infelizmente acaba sendo uma espécie de cristalização do que é esse momento do Brasil para a mulher. Né? Exatamente. Eu acho que ele não é uma coisa... Bom, depois você pode perguntar para o nosso amigo psicanalista, mas eu acho que não é à toa que acontece um gesto como esse e ele vem autorizado por um juiz, né? Quer dizer, como diz uma amiga minha feminista também, a Jurema Paz, assim, a gente vive realmente essa ditadura da jurisprudência, né? E essa ditadura, ela está em todos os momentos da vida cotidiana mesmo da gente aqui agora. Inclusive, uma das coisas também mais bizarras assim, nesses tempos é a ex-ministra Eleonora Mennicute sendo perseguida por Alexandre Frota, um ator pornô, inclusive, um ejaculador profissional, né? Sendo perseguida por ele e sendo processada por ele, né? Você está falando daquele ator pornô que é conselheiro do Ministério da Educação, é isso? Ela, a Eleonora Mennicute, que é, lembrando, né, inclusive, além de ex-ministra, uma companheira de cela da Dilma, né? Uma mulher de luta importantíssima na luta feminista, assim, uma das primeiras feministas brasileiras. Ela... enfim, fez uma denúncia óbvia, assim, na verdade não me parece nem heróico o que ela fez, porque é básico, né? Quando ela se posiciona em relação àquela fala do Alexandre Frota de ter estuprado uma mãe de santo, né? Pois ele fala num programa de TV aos risos, assim, né? Contando aquela história absurda, né? Ele a processou e ganhou. É verdade. É isso que é o mais louco, assim. Agora, terça-feira, a gente vai ter... A cadeia do crime aí, nesse caso aí, Ligiana, não sei se você vai concordar comigo, a cadeia do crime é maior, assim, está na TV, no apresentador, está no público que aplaude, inclusive mulheres na plateia que aplaudiram isso, e está na justiça, que não apenas... não o condena por isso, mas como também o estimula e estimula outras pessoas quando... Mas, Wellington, a massa, infelizmente fala assim, a massa é até de uma forma equivocada talvez dizer assim, mas a grande quantidade da população brasileira aplaude isso. Se você colocar em qualquer programa, talvez até no Alexandre Bial, não, como chama o moço lá, o Bial, Pedro Bial, que tem um programa, né? Pedro. Agora menos talvez, obviamente, menos idiota do que esse programa desse cara. Mas se você colocar uma pessoa ali contando uma história, as pessoas não se dão conta no primeiro momento do que se trata. É muito estranho.
porque existe uma zumbinização das pessoas, né? Pois é. Então, assim, na verdade, exatamente, é uma cadeia criminosa, né? Uma cadeia machista, uma cadeia sexista. Eu acho que, assim, o pós-golpe no Brasil, ele só revela para o Brasil que o Brasil, infelizmente, ainda é muito, que é machista, que é classista, né? Exatamente. Que é maldoso, né? Porque tem um componente do mal mesmo, assim, tipo Hannah Arendt mesmo, assim, tipo, é uma componente de crueldade, né? Um requinte de crueldade, como diz o Caetano naquela música, como que é? A mais triste nação, na época mais podre, não passa de possíveis grupos de linchadores, se não me engano, é uma coisa assim, mas é isso, o Brasil se tornou em grupos de linchadores, né? Exatamente. E um dos grupos mais terríveis é contra a mulher, porque a mulher que estava empoderada ali naquele momento, no lugar de presidente, cai sem um crime. Quer dizer, a mulher que era o símbolo, a mulher que era o símbolo da ascensão das mulheres, que foi uma referência mundial, cai daquela forma. Eu acho que assim, não há mulher que esteja desperta para essa situação, não. Que não sinta a dor que eu sinto, porque eu, pelo menos, assim, no dia que saiu a quantidade de votos, e que eu assisti em casa, inclusive o Luiz, por acaso, estava aqui em casa comigo assistindo o dia da última fala dela no Senado, e eu estava montando as malas para ir para uma turnê na Europa com o Nu, com o meu trabalho de música eletrônica, e chorando e não acreditando naquilo, e na força dessa mulher falando aquelas horas inteiras sem parar, né? Uhum. Numa dignidade, numa ética, assim, numa profundidade, e aquele circo de horrores que eram aquelas pessoas, maioria homens, né? Uhum. Ali encurralando ela da forma mais absurda, porque o que acontece, assim, o que eu sinto, sabe, é que assim, o Brasil já vivia, sempre foi um lugar do absurdo, mas assim, depois do golpe realmente se tornou o lugar do absurdo, assim, do surreal, né? Então, eu acho que não existe resistência possível a não ser através, assim, do surrealismo, da poesia, da loucura, sabe? Pois é. E é aí que eu quero entrar. Porque o nosso tempo, inclusive, está chegando aí já no limite. Eu quero saber como é que a gente vai reagir, como a arte, como a cultura. Eu acho que a gente não reagiu já. Uhum. Infelizmente, acho que já passou mais de um ano e a gente não teve uma reação de fato, mas muitas pessoas, inclusive eu, acreditam na desobediência civil mesmo, de fato. Eu acho que esse é um chamado assim, urgente, certo. Porque a gente vive uma situação irreal, então nós temos que ser surreais, eu acho. Exatamente, sabe? Eu também concordo com você. Aqui no Cafezinho, nós estamos lutando para que haja a primeira revolução, que é a digital. Porque as pessoas ficam falando, o povo não sai da frente do computador. Então a culpa é nossa. Então vamos para o computador. Eu acho vamos que nós primeiro. Deveríamos ser hackers, né? Então nós não somos hackers por preguiça, mas era para sermos hackers. Todos nós. Deveria estar invadindo esse sistema todo. Todos nós devemos ser hackers. Isso aí. Então essa é a nossa. Eu discordo apenas da expressão desobediência civil. Eu prego sempre a insubordinação civil. Porque a desobediência no inconsciente dá a impressão de que eles são nossos chefes. Não, insubordinação. Não me subordinarei. Exatamente. É diferente. Exatamente. Isso é diferente. Olha, vou ouvir aqui uma música do seu duo, que é Nu. O nome do... Essa música que a gente vai ouvir é uma música que a gente fez durante o golpe, exatamente. Certo. Então eu queria só que vocês soubessem que é uma música que não faz parte do disco do Nu. Quem quiser ouvir tá no Facebook, a gente tem uma página, No Naked Universe. Universe. Depois eu boto aqui na descrição da página, tá bom? Vamos lá, tá. Um grande abraço, obrigado. Próxima semana quero você aqui de novo. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau. Eu conversei com a Ligiana Costa. Música moderna aí, ó. A nova mulher reagindo. Você que é mulher que acompanha aqui o Cafezinho no WC, convidada para essa luta que a Ligiana falou. Somos todos hackers agora. Temos que reagir. Vamos nessa? Bom dia para todo mundo que tá chegando. Eu sou a mulher para quem cospe chega ao raio. Eu sou a mulher que torturada. Eu sou a mulher que torturada queima uma volta. O velho macho branco cria, mídia compra tua família e a bandeira
Maravilha de música da Ligiana. A gente vai deixar também o link da música na página do programa de hoje, para que você possa ouvir e compartilhar, tá bom? Essa foi a Ligiana Costa, que vai ser a nossa comentarista aqui, uma mulher comentando, mulher feminista, do jeito que vocês pediram, e que a nossa produção aí maravilhosa, o Luiz Cláudio, que também é comentarista aqui do programa, fez a indicação e, claro, acatado imediatamente. Vamos trocar o tema agora? Vou chamar o senador Requião e também o Rômulus, que vai conversar com a gente, tá bom? Saboado, vizinho fica ensopado. Papai bate na porta, a maçaneta entorta, eu não abro. Eu não abro. Mamãe diz que tá morta de vontade, não importa, eu não abro. Eu sou o Wellington Calazans. Esse é o programa Cafezinho no WC. O programa que vai ao ar das 6 da manhã às 6h30, de segunda a sexta, aqui no Cafezinho e também na página do Botando Pilha, nas outras páginas do programa. Eu já estou em linha com o senador Roberto Requião. Senador, bom dia. Bom dia, Calão. Prazer enorme. O prazer é todo meu. Eu também convidei um grande amigo que é advogado, mora na Suíça, brasileiro, ele tem conta na Suíça, mas é uma conta limpa, senador, garanto, só não tem dinheiro na conta dele, tá? Ele é comentarista também aqui do programa, ele é especialista em direito internacional e um admirador do seu trabalho também, vai conversar com a gente, tá na outra linha aqui. Bom dia, Rômulus. Bom dia, Wellington, bom dia, senador, bom dia, ouvintes. Senador, eu quero, antes de fazer a primeira pergunta, dizer que o nosso público tem uma verdadeira admiração pelo seu trabalho. Eu sei que o seu nome é o mais forte na luta para regressar ao governo do Paraná, mas eu lamento informar, não apenas por questões geográficas, mas por uma questão de necessidade, de sobrevivência do país, o seu nome hoje é um nome nacional. Não queremos que o senhor fique isolado lá no Paraná, não, com todo respeito ao Paraná, e que isso fique bem claro para os paranaenses, tá? Senador, como é ser senador nesse momento em que o Brasil vive? Como é que está a cabeça de um senador como o senhor, que é nacionalista, que luta por um Brasil soberano, que luta por um Estado social fortalecido e que está vendo esses absurdos? Não dá vontade de sair cuspindo nos seus colegas lá no Senado, senador? Wellington, ontem nós tivemos uma reunião da comissão de uma medida provisória que reduz os impostos das multinacionais do petróleo. Para você ter ideia, estava lá o representante da Shell soprando durante a audiência no ouvido do relator, José Lopes, do Rio de Janeiro. Uma coisa incrível. Um lobista. Eles partem do pressuposto que tem que dar incentivo às multinacionais do petróleo para virem extrair petróleo no Brasil. Além de estar entregando o pré-sal, que é uma espécie de uma Arábia Saudita, é a Disneylândia das petroleiras, eles estão reduzindo a menos da metade os impostos que normalmente pagariam. Por exemplo, uma multinacional que comprar um navio fora do Brasil não paga imposto, internamente paga imposto. É um crime atrás do outro. Só tem uma solução para isso. É o referendo revogatório nas próximas eleições, para que o povo diga não a todas as medidas antinacional, contra o Estado Social, contra os trabalhadores, que realiza esse governo maldito no Brasil. Senador, o senhor foi o primeiro a lançar essa possibilidade de referendo revogatório. O senhor é presidente de uma frente ampla parlamentar mista em defesa da soberania nacional. Como é que... O senhor também enviou cartas, inclusive em inglês, para redação de jornais, para autoridades e empresários de outros países que estão comprando produto de roubo. É possível, senador? As pessoas Sem dúvida alguma. As pessoas se perguntam, será possível mesmo esse referendo? Vamos poder trabalhar com essa perspectiva de eleger alguém que defenda essa sua proposta de referendo revogatório? Sem dúvida, Calazans. O referendo revogatório tratará esses compradores
do patrimônio público, esses predadores da soberania nacional, como receptadores de mercadoria roubada. A Frente pela Soberania redigiu esta nota, mandou para todas as embaixadas no Brasil, de países estrangeiros, a todas as grandes empresas, para todos os grandes jornais dos Estados Unidos, como uma advertência definitiva que eles serão considerados receptadores de mercadoria roubada e, como tal, tratados. Eles vão perder, inclusive, os investimentos, porque não pretendemos nem ressarcir investimentos feitos desta forma, agredindo a soberania nacional e negociando com o governo que não tem mandato popular para isso. Mas eles estão avançando de uma forma rigorosamente despudorada. Ontem ainda a Câmara dos Deputados aprovou uma medida que autoriza o Banco Central a fazer acordos de leniência com bancos predadores da economia brasileira. Você imagina? Pois é. O Banco Central é dirigido pelo Ilan Goldfein, chefe de economia do Bradesco. O segundo é indicado do Itaú. O segundo é indicado pelo Bradesco. E eles pretendem estabelecer esse acordo de leniência. O que significa? Querem retirar a possibilidade da justiça punir os predadores da economia. Nós estamos num momento muito difícil no país. Antes de ontem, nós tivemos o constrangimento absoluto do Senado reabilitando o senador Aécio Neves, que foi flagrado em escutas telefônicas e filmes negociando com a JBS e o famoso Joesley propinas para defender os interesses da empresa no Brasil. Um momento terrível da política brasileira. Degradante, deprimente. Mas o fundamental é que a população vá tomando conhecimento disso para que em determinado momento se levante nas ruas num grande protesto. É isso aí. Nós temos pregado aqui no Cafezinho a revolução digital como pontapé inicial, porque até mesmo Facebook, YouTube e outros canais estão boicotando os trabalhos dos blogs chamados blogs de resistência. Hoje não são mais nem alternativos, são blogs de resistência, né? São blogs cidadãos. E nós estamos passando por essa situação. Então, estamos pregando essa revolução digital, onde precisamos conscientizar a sociedade sobre o ataque. O Brasil, como o senhor colocou, vive sob ataque. Eu vou dar agora a palavra ao Rômulus para ele fazer uma pergunta. Senhor Rômulus, pode ficar à vontade. Obrigado, Wellington. Senador, eu ia fazer uma pergunta sobre essa questão da revolução digital, que é muito importante, conforme o Wellington estava falando agora. Mas, primeiramente, eu vou fazer uma pergunta mais simples aí ao senhor, que o senhor mencionou ainda agora a sessão lá na Comissão Mista de Análise da Conversão da Medida Provisória. E você sabe que meu blog tem uma fonte muito boa, que é um executivo que trabalha na indústria do petróleo. Ele trabalha, inclusive, para uma multinacional, mas ele tem um defeito, entre aspas, que é ser nacionalista e pensar no interesse nacional. Então, ele vira e mexe, faz um jogo duplo e me passa informações sobre isso, me passa estudos. E ele me falava ainda agora que os estudos que estão embasando, né, aqueles estudos dos impactos fiscais, das isenções, eles estão subavaliando em grande medida que o impacto vai ser muito maior, que aqueles estudos são incompletos, não muito elaborados. Sendo assim, eu pergunto para o senhor se não há possibilidade de questionar no STF essa tramitação a jato, relâmpago, dessa medida provisória no Congresso, por falta de análise apurada desses impactos fiscais, dessa isenção, né, taxa zero para importação de maquinário, de todos os insumos para a indústria do petróleo no Brasil. E a própria carga tributária, Rômulo, ela está sendo reduzida a menos da metade. É uma coisa incrível. E ontem, o relator e o líder do governo, que era o Fernando Bezerra, o relator é o Júlio Lopes, diziam o seguinte: vocês têm que entender que estão oferecendo províncias de petróleo no mundo inteiro. Então, nós temos que oferecer incentivo para eles virem para o Brasil. E davam como exemplo a indústria automobilística. Se o governo não tivesse dado incentivos para a indústria automobilística, nós não teríamos essa indústria moderna que temos no Brasil. Eles não têm escrúpulo algum mais. Você imagina, as petroleiras viabilizam guerras no mundo inteiro pelo controle do petróleo, do subsolo, dos minerais. E aqui no Brasil, em função de alguns idiotas serem aderidos ao liberalismo econômico e outros safados
lesões ao patrimônio público, nós estamos entregando o petróleo e dando incentivo para os receptadores da mercadoria roubada do patrimônio brasileiro. Então, senador, é pior do que a síndrome de Estocolmo nesse caso, né? É pior do que a síndrome de Estocolmo. E olha que eu estou aqui falando de Estocolmo, da capital da Suécia, né? Mas eu acho que é uma síndrome de Estocolmo remunerada. Certo. Ela não é uma fraqueza psicológica. Certo. Claramente existe interesse. Para você ter ideia, a questão dessa comissão mista de medida provisória é tão terrível que o senador José Serra era o presidente da comissão. Ele renunciou à comissão, praticamente porque não o deixaram escolher o relator e porque a patifaria era pesada demais até para o Olha, se a patifaria era pesada demais até para o José Serra, então não podemos chamar mais de patifaria, temos que chamar realmente de lama. Não é isso, senador? É um horror absoluto. Agora, tem os que estão engajados nisso, são parlamentares espertos que devem ter um contato ou devem estar recebendo alguma coisa dessas petroleiras, e tem aquele bando de idiotas fisiológicos que vão lá, não entendem e nem querem entender o que está acontecendo, mas foram escalados para votar porque receberam emendas do governo federal para suas bases eleitorais ou conseguiram nomear alguns cargos nas estatais. É a vergonha total, é um congresso alienado, é um congresso fisiológico, são os analfabetos políticos medíocres, pensando na sua reeleição e trocando o Brasil por um carguinho ou uma emenda de uma ambulância ou de uma ampliação de uma creche no seu município. E vão para suas bases, olha o que nós conseguimos, ao tempo que votam essas patifarias. Você imagina o representante da Shell presente na comissão, soprando na orelha do relator? Absurdo. É absurdo. Senador, a minha pergunta para o senhor aqui, depois eu passo para o Rômulo para fazer mais uma, para a gente encerrar a nossa conversa. O senhor falou em referendo revogatório, que é uma aspiração hoje social, né? O brasileiro que está cansado de ver tudo isso aí, ele já aspira uma revolução até. E o senhor também falou de povo nas ruas. O senhor acha que 2018 pode não chegar se uma reação não for iniciada exatamente agora? A minha preocupação é no sentido inverso disso. Certo. Eu acho que o capital financeiro internacional, esse capital improdutivo que vive dos juros das dívidas públicas no mundo e no Brasil, investiu tanto na queda do governo anterior, do governo do PT, e se ele sentir que pode perder a eleição, ele vai tentar evitar que ocorra a eleição. Certo. Me preocupa muitíssimo isso. Nós temos aí como generais como o Mourão fazendo a apologia do golpe militar. Agora, Calazan, sim, eu vi as entrevistas do Mourão, as suas preleções junto à maçonaria, no Instituto Rio Branco. Ele faz uma análise de conjuntura correta. Uhum. Ele faz a condenação do avanço do capital improdutivo, do capital vadio, só que depois ele vai para o fundamentalismo, criticando o Fórum de São Paulo e propondo um golpe militar e uma posição pela direita. Mas a análise de conjuntura que faz, eu e você, poderíamos em 70% assinar embaixo. Ele faz a crítica do capital vadio, do avanço no Brasil. Você sabe, Calazans, que hoje o capital financeiro, através do financiamento, consome 45% dos recursos circulantes do povo brasileiro? Pois é, é uma coisa maluca. É claro que a carga tributária é pesada, mas o peso dos juros é muito maior que a carga tributária. A moratória hoje, seria uma... Por exemplo, eu estive dando uma olhada, o juro real no Brasil, sim, não nominal, o juro real no Brasil é 5,5%. É o mais alto do mundo ainda. Pois é. Exatamente. Senador, uma moratória, pelo menos por um período fixado, seria também uma saída, né? Mas eu vou deixar agora o Rômulo fazer uma pergunta agora para o senhor. Rômulo, por favor. Obrigado, Wellington. Senador, eu vou me aproveitar da dupla formação do senhor. O senhor, além de advogado, é também um comunicador, um jornalista, para voltar ao tema no qual o Wellington já tocou, que é
a desconfiança, né, cada vez mais confirmada que nós temos de um planejado apagão comunicativo das redes sociais, né, todas elas estrangeiras, todas elas americanas, Facebook, o Google, o Twitter, com relação aos políticos da oposição, aos patriotas em geral. Então, eu queria perguntar para o senhor, o método já está claro, nós vimos como é que é. Eles estão, através desses algoritmos, né, que privilegiam algumas pautas e alguns posicionamentos políticos em detrimento de outros, eles estão fazendo essa seleção. Ao mesmo tempo, eles estão boicotando notificações, então pessoas que seguem sites de esquerda não estão mais recebendo comunicações, fraudam números e até o mais grave que nós temos observado ultimamente, que é derrubada de transmissões ao vivo, né, boicote até quase que físico mesmo. Então, a resposta que nós temos pensado em relação a isso, como ainda há algum tempo para 2018, seria uma migração, né, uma migração para outras plataformas. Só que isso requer um esforço coletivo, e não só de quem está na mídia, mas também de todos os políticos, né, que são lideranças e que tem muitos, como o senhor, tem muitos seguidores nas redes sociais. Então, como a necessidade de que o esforço seja coletivo, porque afinal é uma rede, né, isso deveria haver um esforço coordenado de todas essas forças de resistência. Então eu pergunto ao senhor se já há uma consciência no meio político em relação à gravidade desse tema, porque uma pré-condição para essa luta, né, pela retomada do Estado, é a nossa capacidade de nos comunicarmos com o público. E então a gente já acendeu o alerta essa semana, e eu queria saber se no meio político esse perigo já está sendo percebido e se já estão se pensando em como responder a isso. Eu mesmo já sinto isso na minha mídia. Dependendo da posição que tomo, cerraria a possibilidade de expansão. Eu sinto isso, eu digo a você que não com certeza absoluta, mas eu percebo que isso em relação ao meu Face Live, ao meu Facebook, já está acontecendo. Eu acho que ainda não há uma consciência clara da manipulação, mas percebo que ela existe já e é uma seleção de tema, como se diz, a um algoritmo. E vamos traduzir esse algoritmo. É uma receita que impede que determinados temas tenham a expansão normal. É uma censura. Não é mais do que isso. É uma censura eletrônica. É uma fórmula que dirige e desvia a expansão de alguns assuntos e de alguns blogs. Pois é, o senador, a gente pode chamar isso de censura eletrônica, não é isso? Sem sombra de dúvida. É um direcionamento eletrônico que evita a expansão de temas nacionalistas. Pois é. Olha, senador Roberto Requião, Rômulo, você continue. Sim. Só uma complementação apenas. Eu queria deixar uma sugestão, talvez, para o senador pensar sobre isso, Sim. que seria, de repente, uma convocação dos representantes dessas empresas de tecnologia, né, do Google, do Facebook, do Twitter, à Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação do Senado, para que eles expliquem, né, como funciona desse algoritmo, para que eles expliquem as parcerias que estão sendo feitas com consultorias que tratam com o tal do Big Data, né, são consultorias que atuaram na eleição de Donald Trump e já estão atuando no Brasil. Nós sabemos que, ao menos, João Dória já contratou o serviço dessa empresa, Cambridge, e também perguntar a eles sobre, né, os termos dos contratos, como se dá isso, se pode haver uma auditoria externa desses algoritmos. Provavelmente eles vão alegar segredo comercial, mas, de repente, uma auditoria no âmbito do Senado, secreta, né, com sigilo. E se há possibilidade, senador, porque nós já estamos a menos de um ano da eleição, então não há mais como legislar na reforma política em relação a isso, porque é evidente, como é um tema novo, ninguém pensava sobre isso, não há regulação, então eles estão agindo no limbo jurídico. Então eu pergunto se não seria o caso de os partidos políticos provocarem o TSE. Aí eu não sei também, porque é uma faca de dois gumes, porque do TSE nunca se sabe o que vai sair. Mas se não seria o caso de provocar o TSE para que ele tente, né, não havendo mais a possibilidade do legislador se pronunciar sobre isso, de o TSE tentar regulamentar essa atuação dessas consultorias e como funcionam esses algoritmos dessas redes sociais para a eleição do ano que vem. Senador.
Eu acho que a resposta é positiva. Mas nós precisávamos acumular mais indícios. Eu tenho ouvido o Edson protestar com veemência contra a queda da sua própria comunicação, do cafezinho, que tinha uma quantidade enorme e do dia para a noite ver isso rareando. Vamos levantar com os blogueiros dados e nós podemos nos encarregar de viabilizar uma audiência pública ou uma convocação dessa gente na Comissão de Ciência e Tecnologia. Não é impossível, não. Não é impossível e eu vejo isso como uma coisa necessária. E quanto à provocação TSE, é interessante também. Eu peço sugestões de vocês para o encaminhamento desse assunto e eu me comprometo a assumir a minha parte aqui no Senado da República. Senador, muito obrigado por dedicar o seu tempo aqui para esclarecer ao público a sua preocupação com tudo isso que está acontecendo, por dar essa injeção de ânimo aí com a possibilidade do referendo revogatório, por estar nessa luta. O senhor é muito mais hoje do que um senador. O senhor hoje representa um símbolo de resistência para muitos brasileiros. Eu aí me incluo nisso. Eu me inspiro muito na sua confiança, na sua indignação, para poder estar aqui todos os dias fazendo o meu papel no blog com os meus colegas. E eu desejo muita força e que o povo brasileiro ouça mais pessoas políticos como o senhor e eleja mais Roberto Requião, né? Não só no Senado, mas no Congresso e em outras instâncias da política. Muito obrigado, senador. Valeu, Calazans. Agradeço a você o espaço, a oportunidade da discussão e vamos levar esse assunto à frente. Eu acho interessante e aqui no Senado, sem dúvida, nós podemos fazer alguma coisa. Agora, não espere nada como medida concreta do Congresso Nacional. É alienação e corrupção da opinião, troca por emendas, por favores, por nomeações, de uma maneira absoluta. Veja o resultado que obteve o Aécio, e eu digo que não foi o Aécio que ganhou a liberdade. Foi o general Mourão e a sua tese da desmoralização total do Congresso Nacional que avançaram. O grande vencedor foi o general Mourão, porque ele dizia com toda clareza que não acreditava num Congresso com políticos absolutamente corrompidos. Não são só corrompidos, velho. São corrompidos e alienados. São os analfabetos políticos, os medíocres, que lutam apenas pela sua reeleição, pelos favores e o poder que podem conseguir com isso. Não para mudar o Brasil, mas para nomear uma pessoa aqui e ali, para conseguir uma emendazinha para uma pequena escola ou uma ambulância, enquanto os seus votos alienam e vendem a soberania nacional e a vida dos brasileiros. Um bom dia a vocês dois, eu estou aqui à disposição. Muito obrigado. Eu conversei com o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, e somos muito gratos por essa entrevista. O senador Requião é uma pessoa que é muito respeitada aqui por todos nós. E, perdão, eu continuo em linha com o Rômulus. Esclarecedora essa entrevista, hein? Muito boa, e eu acho que essa resposta do senador é muito animadora com relação às medidas que nós podemos tomar. Eu acho que é até um furo que você acabou de dar aí com essa, talvez uma provocação do TSE com relação a esses algoritmos e regulamentação disso. Vai ser algo pioneiro no mundo, porque mesmo nos Estados Unidos não existe regulação disso, eles atuam num limbo jurídico, e também a convocação também pioneira desses executivos dessas empresas que são norte-americanas, identificadas com ao que nós vemos até agora com os interesses norte-americanos, e convocá-los à comissão no Senado de Ciência, Tecnologia e Comunicação para, no mínimo, constrangê-los e, no máximo, conseguir alterar o plano que está em curso. Com certeza. Essa semana, desde o início da semana, nós temos claro qual vai ser a estratégia. A estratégia está claríssima. O senador falava que ele já percebeu queda nas interações. Eu conversei também com o deputado Paulo Pimenta e ele confirmou para mim isso também, que as interações caíram à metade. E tudo coincidindo no mesmo período, de 3 semanas para cá. Pois é. Foi assim, com no momento, sites de esquerda. No momento em que o petróleo brasileiro está sendo entregue, no momento em que há uma isenção de impostos
para que as empresas que estão ganhando o petróleo brasileiro... Atenção, não é só uma questão de corrupção e alienação política, como analfabetismo político, como citou aqui o senador Requião, hein, Rômulus? Estamos falando aqui, e eu não toquei nesse assunto com o senador Requião para poupá-lo disso, porque o senador Requião, ele já é massacrado pelos analfabetos políticos do Brasil, certo? Mas o crime lesa pátria, ele está explícito nesse caso, porque além de dar um governo que veio de um golpe, comprovadamente um golpe comprado, então é um governo sem legitimidade. Além de dar a riqueza do Brasil, ele tira do Brasil a possibilidade de ganhar alguma coisa. Isso é crime lesa pátria na essência. Assim, não tem o que discutir, não tem que ter debate. Se um juiz disser que, porque o artigo XY, ele também é corrupto, está no meio do pacote, tá bom? Aí é uma questão que não tem defesa. É aquela expressão indefensável, não é? Que é muito perigosa para a justiça, mas nesse caso é explícito. Explícito. Wellington, sim. O senador fazia um esclarecimento... Fale mais alto, Rômulus. O senador fazia um esclarecimento ainda há pouco com relação a essa medida provisória que você falava, porque o que está sendo alterado não é apenas a taxa de importação zero para o maquinário, né, para todos os insumos para a indústria do petróleo. É também a alteração do que se chama, né, na indústria de participações governamentais, ou seja, o total de tributos, né, que incidem sobre a produção petrolífera também está sendo reduzida em grande medida, né, os números que a oposição apresentava é que chegava agora a participação governamental a 40% só do petróleo, da riqueza que é gerada, ficará no país, ficará com o Estado. E você vê que a contrapartida para isso, né, isso se discutia lá na comissão, talvez as pessoas que não são familiarizadas com a indústria do petróleo não saibam disso, mas quanto mais certeza você tem com relação ao sucesso da exploração do petróleo, ou seja, quanto menor é o risco exploratório, porque você sabe que o petróleo está lá, maior é a participação governamental, porque é evidente, é só furar que vai jorrar petróleo. Exatamente. Então não tem por que você premiar a indústria com uma participação governamental menor, né, tributos menores, se aquilo é uma certeza. Então você vê países até que você conhece, como Angola, a participação governamental chega a 70%. Angola, Nigéria, chega a quase 90%, todos acima de 70%, exatamente. Sim, a Noruega, que está aí do seu lado, também. Entendeu? Então, não é nem dizer que é algo de países subdesenvolvidos ou países comunistas, nada disso. A Noruega está muito longe de ser comunista também, taxa bastante, porque o petróleo está certo, está ali, e né, é só furar. E o dinheiro do petróleo da Noruega é todo para o povo da Noruega. A Noruega tem $1 trilhão de reserva só do petróleo no fundo de investimentos. E o governo brasileiro, que tem pobreza, miséria, está dando aos noruegueses poços do pré-sal. Aí você... Rômulo, deixa eu só dar um recado aqui para o analfabeto político, o político analfabeto e o analfabeto político que é imbecil por completo e que ainda defende esses absurdos com essa bandeira idiota do Fórum de São Paulo, de invasão comunista, porque se tema é comunista, eu sou banqueiro, não é? Então é o seguinte, as empresas estatais brasileiras estão sendo compradas por estatais estrangeiras. Não é nem uma questão de privatização, é de transferência para outro estado, tá? E outra coisa, os noruegueses usam o dinheiro do petróleo deles para o seu povo. O Brasil, com essa cleptocracia no poder, os ladrões que estão no poder, está dando a riqueza do Brasil e está ainda pagando para quem rouba o Brasil com eles. Ou seja, é um crime lesa pátria, somente o referendo revogatório será a solução. Então não há mais o que discutir. Ou você defende o Brasil e o seu futuro, o futuro dos seus filhos, dos seus netos, ou você é cúmplice de um crime e é criminoso por tabela ou diretamente deve estar ganhando alguma coisa, porque só são 3% de canalhas que ainda aceitam um ladrão como presidente da República e ainda aceitam esses absurdos que estão sendo praticados no Brasil. Rômulo, eu tenho que desligar agora e a gente vai dar descarga aqui. Você sugere quem? Eu sugiro a descarga para o anônimo lobista da Shell, que foi soprar no ouvido. Olha,
Tire mais aí, além de dar isenção de imposto, vocês dão mais dinheiro às petrolíferas, porque a Shell é pobrezinha e o brasileiro tem que morrer mesmo. É isso. Eu vou dar aqui o cocô... Esse é o concurso, Wellington, concordo, mas pegando ele como representante da categoria, né? Isso, além da Shell, exatamente. Inclusive a estatal norueguesa Statoil. Exatamente. Isso aqui vai para os noruegueses da Statoil, vai para a Shell. No Brasil ela quer embolsar. Isso aqui vai para a cara de pau dos noruegueses, que querem dizer que são amigos do Brasil, estão roubando o Brasil. Noruega é igual aos Estados Unidos, ladrões de petróleo. Ladrões de petróleo. Isso aqui vai para a Shell, para Chevron, para Exxon, para Statoil da Noruega, para todas as petrolíferas que estão jogando os brasileiros na miséria, matando os brasileiros para roubar. O Brasil está sob um ataque covarde. O Brasil está vivendo uma guerra silenciosa, uma guerra híbrida, e nós precisamos reagir. Chegou a hora de reagir, tá bom? Esse aqui é o cocô, que são essas multinacionais do petróleo que estão destruindo o Brasil. Mas vem aí o referendo revogatório. Cada centavo que eles roubaram da gente irá voltar para o brasileiro que acredita no Brasil mais forte. Lula, chama o povo, porque senão 2018 não vai acontecer. É revolução. Vamos botar Moro, que começou tudo isso, para correr. Vamos botar essas petrolíferas no lugar delas. Vamos declarar que o Brasil é dos brasileiros, Lula. Entre para a história como alguém que fez a revolução que sempre foi necessária no Brasil. Do contrário, você vai ser preso por ladrões, que ainda lhe chamam de ladrão e que querem dizer que você roubou, entregou 1 trilhão, como o Temer está entregando, para receber aluguel de apartamento, Lula. Não dá para brincar com isso. Se tem aí uns frouxos do seu lado, resgate o Lula sindicalista. Já mataram Dona Marisa. Não deixe que mate a esperança do povo brasileiro. Vamos dar descarga? O que eu fazia no banheiro que eu me sinto feliz? Para as petrolíferas da Noruega, Estados Unidos, todo mundo, França, os ladrões, os piratas do petróleo. Aqui, ó, vocês são um cocô. Por isso a gente dá descarga. Desceu. Rômulus, muito obrigado por participar mais uma vez do programa. Você já está aqui. Parece que o programa SOS já está nascendo, né? Porque você está aqui todo dia. S da Suécia com Wellington, S da Suíça com Rômulus. Eu que agradeço o convite, Wellington, e eu acho que esse programa foi muito importante. A participação do senador, acho que vai repercutir bastante. A gente vê que tem alguém ainda lá em Brasília lutando pelos interesses do Estado brasileiro e do povo brasileiro, né? Com certeza. Agradeço também a Ligiana Costa, que participou aqui do programa. Daqui a pouco eu vou pedir a Camila para colocar o link da música dela, disponível na chamada do programa, para que você possa compartilhar, dar força a essas pessoas que estão do nosso lado. Ao invés de ficar ouvindo aí Michel Teló, vamos ouvir a Ligiana, né? Que estudou pós-doutorado em musicologia. Né? Tem muito mais a oferecer do que o Aí Se Eu Te Pego, que nem era dele, que foi plágio de umas meninas lá de Porto Seguro, tá bom? Um abraço, Rômulus, tchau. E pra você, um grande abraço. Eu sou o Wellington Calazans, esse foi o programa Cafezinho no WC. Eu volto nesta sexta-feira, às 6 da manhã. O programa de sexta-feira é mais pra Cimex. Amanhã a gente vai ter o Rômulus e também o Luiz Cláudio, que vai fazer uma análise, não é? Sobre esse estágio de letargia do povo brasileiro. Tudo isso amanhã às 6 da manhã, onde eu voltarei. O programa continua disponível, você compartilha, convida os seus amigos, curte as páginas do Cafezinho, aciona aí as notificações para que você fique avisado toda vez que o Cafezinho entrar no ar, tá bom? Um grande abraço, botando pilha, grande abraço também, o Cafezinho no WC e também a página Wellington Calazans Debate. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau, Rômulus. Até logo, Wellington.